Olá, estudantes da licenciatura em matemática. Mais uma vez, nós estamos juntos agora neste último módulo para mais uma videoaula e para juntos realizarmos a leitura e o estudo do texto proposto, então, sobre a contribuição da sociologia da educação para a compreensão da educação escolar da professora Marília Freitas de Campos Tosoni Reis. É um texto, que ele vem para fechar os módulos de estudo, fazer uma revisão, então, a partir das ideias propostas nos outros módulos. Lembrando que lá no módulo 1 nós temos um texto dessa mesma autora, inclusive com um vídeo da autora explicando como que ela compreende, então, a sociologia da educação, o capitalismo, as desigualdades. E esse texto, então, ele vem em continuidade a todos os estudos, E a partir dele nós temos a proposta, então, aí, como vocês puderam ver já de avaliação, da construção de um texto em grupo, um texto reflexivo, então, a partir de uma situação problema que se dá, explorando algumas questões em cima do texto. Bom, num primeiro momento, nós podemos ressaltar a partir do texto que a sociologia da educação ela estuda as relações entre a educação, a escola e a sociedade. Parte do princípio, então, de que o processo educativo é um processo de formação humana, como a própria autora, então, afirma nesse texto, Inclusive, eu ressalto algumas partes aqui nessa videoaula, Uma das partes em que a autora diz que o processo educativo é um processo que todos os seres humanos, então, eles nascem inacabados do ponto de vista dos humanos, são produzidos e construídos como humanos. Então, é um processo de construção humana. Esse processo ele é um processo histórico e cultural de tornar os humanos seres humanos, de humanizá-los, então. Quer dizer que, embora ao nascer sejamos biologicamente seres humanos, ainda somos incapazes de ter o comportamento que se espera de um ser humano em sociedade. É somente então, depois de um longo percurso de aprendizagens, é que de fato seremos capazes de viver como humanos, com base em nossa história e também na nossa cultura. Esse é o ponto de partida, então, dos estudos da sociologia sobre a educação e por isso, então, também não custa nada frisarmos que, para a sociologia, a educação é um longo processo que nos humaniza. Essa definição nos traz, então, uma questão muito importante. Afinal, como é que podemos saber se o ser humano tornou-se humano? Então, é uma questão muito importante. Pois bem, para a sociologia da educação, então, a partir das ideias do texto, o ser humano é realmente humano quando se torna consciente da realidade social em que vive e é capaz, então, de atuar na construção e na transformação desta sociedade, desta realidade social. No transcorrer da história, essa função educadora, então, a gente considera que ela foi assumida por diversas instituições, como o clã, a tribo, a família, em diferentes momentos, então, da sociedade. Mas, então, é a partir do final da Idade Média que a escola é que assume essa função da educação, em razão das profundas modificações nas formas de organização da sociedade que, então, foram marcando esse período. Nesse mundo, então, que foi reinventado pela modernidade, surgiram inúmeras novas práticas sociais e, claro, novos papéis a serem desempenhados. A formação de novas classes sociais, a alteração nos modos de produção, a industrialização, o capitalismo, ampliaram a necessidade, então, de uma instituição especializada para a educação das crianças e dos jovens e fizeram surgir a escola, como a conhecemos hoje. Nesse mesmo período, então, foi que se deu pelo surgimento e o fortalecimento dos estados nacionais, eles vão reforçando ainda mais
o papel institucional da escola, que se tornou, então, um importante local de integração cultural da população fundamental para a manutenção dos estados nacionais. Enfim, por tudo isso, a autora, ela afirma que, do ponto de vista social e histórico, a escola ela é uma instituição moderna. É muito importante definirmos, então, a escola como uma instituição moderna, porque esse período histórico trouxe mudanças da produção feudal para uma produção que, então, passa a ser industrial, da vida no campo para a vida na cidade, do poder nas mãos da monarquia para um poder, então, que estava nas mãos da burguesia. Enfim, nós consideramos, então, que houveram diversos avanços rumo à democracia. Nesse sentido, a escola, como parte, então, deste projeto, também está enraizada e comprometida historicamente com a construção dessa democracia. Até aqui, então, esse texto da autora, né, nesse estudo e leitura que vocês estão fazendo, é importante que vocês tenham o texto junto com o vídeo, né, para acompanhar as explicações que eu trago. Então, o texto, então, ele definiu que a educação é um processo de humanizar o ser humano e que a escola é, então, a instituição responsável por esse processo desde o início da modernidade. Seguindo o texto, então, a professora Marília Tosoni Reis, ela questiona o papel da escola nos dias de hoje. Para a autora, então, é fundamental reconhecer que a escola dissemina compreensões e concepções de mundo dos grupos sociais que disputam o poder na hierarquia social. E por isso, a escola, então, não é uma instituição neutra. O que significa dizer que a escola promove algumas ideias e valores e não outras. Logo, então, se a escola ela promove algumas ideias e valores, com a ajuda da sociologia da educação, poderíamos identificar como essas ideias e valores elas têm colaborado na construção da nossa sociedade. Nesse sentido, a autora ela vem destacando, então, no texto, 3 grandes funções da educação escolar: a função redentora, a função reprodutora e a função transformadora. De modo simplificado, então, a função redentora é aquela que se manifesta quando a educação escolar pretende corrigir eventuais distorções das sociedades modernas. No caso da função reprodutora, ela se manifesta, então, quando as práticas educativas na escola passam a reproduzir e legitimar as desigualdades sociais. Já a função transformadora ocorre quando a educação escolar está, então, prioritariamente comprometida com a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Para a professora, então, Marília Tosoni Reis, o problema da função redentora, né? Retomamos então a concepção da função redentora, é que ela considera apenas como distorção o que na verdade é estrutural na sociedade moderna. Veja o exemplo então, né, que a autora traz da desigualdade social para a função redentora. A desigualdade é uma distorção do sistema capitalista e por isso então ela pode ser corrigida. Quando, na verdade, a desigualdade ela é um componente estrutural do capitalismo, razão pela qual não pode ser corrigida apenas por meio do trabalho da escola. Já em relação à função reprodutora, a principal crítica que temos é que, além de legitimar as desigualdades, ela livra a escola de qualquer responsabilidade sobre o fracasso da criança, que é atribuído exclusivamente à própria criança, com base nos conceitos de diferenças naturais entre as pessoas, como se a aprendizagem da criança dependesse apenas de seu mérito pessoal. Ou seja, então, se o aluno não vai bem, não aprende e não progride como esperado, a culpa só pode ser dele, que não deve ter tido o dom necessário para ser um bom aluno, né? Bom aluno aqui, digo entre aspas. Então, nesse tipo de educação, nós temos um problema, porque a vítima, ela é a principal culpada.
E segundo a autora, então, do texto, a educação transformadora, né? Então, ênfase agora na educação transformadora, é aquela que é resultado de uma teoria crítica de fundo marxista, né? Nós já estudamos, então, Karl Marx também, né? E é a única saída, né? Então, pois concebe a educação como um processo de instrumentalização das pessoas para a prática social transformadora. Isso ocorre, então, por meio da aprendizagem crítica e reflexiva do saber elaborado pela cultura, tornando os alunos, então, conscientes e capazes de perceberem e questionarem os valores que tornam a sociedade menos justa e igualitária. Para o projeto de construção de uma sociedade mais justa e igualitária, não há dúvidas de que a escola pública ela é, então, fundamental. No Brasil, então, vamos situar a discussão agora, né, como que ela se deu aqui, né? Sua importância foi discutida, então, longamente na primeira metade do século XX. Foi defendida, então, pelos pioneiros da educação em seu famoso manifesto, né? O Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Mas até o início dos anos 60, a instalação de um sistema escolar público nacional enfrentou grandes resistências dos setores mais conservadores da sociedade, liderado pela Igreja Católica, que defendiam, então, que família e igreja tinham prioridade na educação das crianças. Essas forças, então, elas viam na defesa da escola pública tendências comunistas, o que se torna, então, uma matriz de ladainhas. Finalmente, então, em 1962, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela passa, então, a definir um Plano Nacional de Educação, que garantiu a grandeza e relevância da escola pública na educação no país, determinando os investimentos que o Estado deveria realizar, além de algumas metas educacionais, como o combate ao analfabetismo, a evasão escolar e medidas para a valorização da formação de professores. Apesar do avanço, alguns grupos defendiam a adoção de uma pedagogia mais ideológica, capaz de valorizar a cultura popular, a realidade social da vida da imensa maioria dos alunos e da população. Um dos principais expoentes dessas ideias, então, aqui no Brasil, foi Paulo Freire, que trabalhou com temas como a opressão e a libertação em seus textos e práticas pedagógicas que desenvolveu enquanto educador. Mas o Brasil, então, vivia um momento político conturbado pelo golpe de 64, e nos anos seguintes, os militares de plantão impuseram uma escola mais técnica e menos política, uma pedagogia centrada no desenvolvimentismo nacional e esvaziada de uma crítica social mais profunda. Sob o controle, então, dos governos militares, a educação ela se organizou a partir dos princípios racionalidade, eficiência e produtividade. A escola pública ela se expandiu enormemente, amparada pela LDB de 62 e estimulada pelo grande pulso de desenvolvimento econômico que o Brasil viveu na década de 60 e início dos anos 70. Segundo, então, a professora Marília Tosoni Reis, o regime militar ele controlou a pressão exercida por essa expansão da escola pública, investindo pouco na qualidade de ensino. Uma forma indireta de controlar, então, o acesso da população ao ensino universitário, que foi naquele período um importante foco de resistência ao regime militar. Já na década, então, de 80, após essa redemocratização, então, a qualidade da educação pública brasileira, ela encontra um novo desafio, a agenda neoliberal dos governos que sucedem, então, a ditadura, e que prevaleceram na nova LDB, que então é de 1996. A política educacional neoliberal foi marcada pela inclusão excludente, pois se de um lado implantou e ampliou radicalmente o acesso à escola pública, de outro permitiu então um aprofundamento da crise de qualidade iniciada ainda no período militar, a ponto de colocar em risco o papel institucional da escola. Essa escola dos anos 90 até os dias de hoje, então, é uma escola que é mais voltada para a certificação
e para o uso político das estatísticas do que para a efetiva formação para o exercício, então, da cidadania. Se não, então, como que vamos explicar a brutal privatização pela qual o sistema de ensino do país sofreu desde então? Os baixos salários dos professores, a precariedade da formação inicial dos professores, em todo esse contexto histórico também, né? E a burocratização do trabalho docente. Então, para a autora, ela enfatiza no texto que essas são provas incontestáveis da intenção de sucateamento da educação que foi implantada pela política neoliberal, para quem tudo isso gera perdas irreparáveis de dinheiro e oportunidades de um verdadeiro trabalho, então, de formação para a cidadania. Analisando todo esse histórico que traçamos aqui nessa videoaula, consideramos, então, pelo texto da autora, que a educação pública brasileira esteve a serviço, basicamente, de 3 grandes projetos da sociedade. A sociedade liberal e neoliberal é um deles, a desenvolvimentista e conservadora é outro, e a do desenvolvimento econômico nacional e popular é outro. Então, o projeto liberal e neoliberal, ele prevaleceu sobre o projeto conservador e se consolidou, então, ao longo do século XX. Já o projeto de desenvolvimento econômico nacional popular, que se contrapôs, então, a esse modelo liberal defendido pela ditadura militar nos anos 60 e 70, ele ressurge como perspectiva, então, de ascensão no governo Lula, já na última década, agora, então, em oposição ao modelo neoliberal. No entanto, seguindo a leitura do texto, então, a partir das ideias da autora, da professora Marília Tozoni Reis, essa perspectiva, ela analisa, então, a autora, que essa perspectiva logo se mostrou frustrada, já que o governo Lula nada mais fez na educação do que aprofundar uma política neoliberal dos governos anteriores. Inclusive, a autora tece críticas porque a manutenção das privatizações, um dos símbolos mais fortes da política neoliberal, prevaleceu também. Nessas últimas décadas, as responsabilidades do Estado foram sendo flexibilizadas, ao mesmo tempo que se consolidou a ideia de que a educação é um serviço, e por isso, então, deve ser prestado e adquirido no mercado. É nessa condição que chegamos, então, à atual situação. De um lado, nós temos a educação pública, de má qualidade, atendendo a imensa maioria da população. Enquanto, de outro lado, nós temos, então, a educação privada, eventualmente considerada, então, nos discursos como sendo de boa qualidade, atendendo apenas uma elite política e econômica. Se, como bem ressalta, então, a autora no texto, que a boa qualidade da educação privada não é a mesma boa qualidade que interessa, então, na escola pública, pois a escola privada, ela atende a quem? Aos interesses das elites, promovendo uma formação para o consumo, a competição, o individualismo. Ou seja, quase então 100 anos depois, a velha questão da escola pública versus a escola privada, que polarizou então os debates no início do século XX, ainda permanece muito viva no século XXI. Só que agora ela aparece então vestida da questão da qualidade de ensino. A professora, autora do texto, encaminha o encerramento de seu texto no sentido de mostrar que a escola pública ainda tem muitos desafios a vencer. Essas críticas vêm nesse sentido. Então, os desafios são até que ela seja capaz de formar alunos, não apenas para que assimilem as estruturas sociais existentes, mas também para que sejam capazes de transformá-las naquilo que apresentam de mais injusto, excludente e desigual. Bom, é assim que nós chegamos ao fim, então, dos estudos, né, no componente. Tomem esse texto como uma revisão, então, pensando na proposta de escrita do texto, né, em grupo, proposta de escrita textual em grupo, e também na prova final que teremos dentro de alguns dias, nos próximos dias, né. Então, eu espero que a leitura do texto que acabamos de fazer juntos, assim, e o estudo, né, tenham ajudado vocês
a entender melhor as relações entre educação, escola e sociedade, como propõe então a sociologia da educação, ou como o próprio texto então que lemos agora alerta, né? Não há uma escola neutra, assim como não há então um texto neutro. Um e outro carregam intenções, defendendo concepções de mundo, valores, e esperamos que essa leitura então tenha colaborado para deixar mais claros os pressupostos do texto da professora Marília Freitas de Campos Tozoni Reis, e espero vocês nas próximas conclusões então do módulo, né? Espero o texto de vocês. Então, bons estudos, boas reflexões no texto de vocês a partir da proposta de estudo, então da situação problema. Seria isso. Um abraço a todos. Sucesso!